Será que você está sendo enganado quando oferta na igreja? Você já sentiu que o dízimo virou um pedágio espiritual? Pois se você não contribuir com o dízimo, Deus não vai te abençoar? Hoje, vamos descobrir o que a Bíblia realmente nos ensina sobre esse assunto. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas será que isso se aplica diretamente à igreja do Novo Testamento? Vamos entender quando aparece o dízimo na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14, onde Abraão, depois de resgatar o sobrinho Ló de um cativeiro e derrotar os reis inimigos, teve um encontro com Melquisedeque, o rei e sacerdote de Salém. E Abraão entregou o dízimo de tudo o que conquistou na guerra. Este foi um ato de gratidão e reconhecimento da bênção de Deus na vitória contra os seus inimigos. Portanto, o dízimo de Abraão foi um ato voluntário de gratidão a Deus, e não foi por causa de uma ordem imposta por Deus. Em Gênesis, no capítulo 28, Jacó faz um voto ou um propósito a Deus, onde promete dar o dízimo de tudo o que recebesse, se Deus protegesse a sua jornada e o trouxesse de volta em segurança. O voto de Jacó ocorreu depois de sonhar com uma escada que ligava o céu à terra e receber promessas de Deus. Portanto, o dízimo de Jacó foi um ato do cumprimento de um propósito que fez, sendo uma forma de reconhecer a soberania de Deus e que realmente Deus era o seu provedor. Então, quando o dízimo passou a ser lei, quando dizimar passou a ser uma obrigatoriedade, em Levítico capítulo 27, em Números capítulo 18 e em Deuteronômio nos capítulos 12 e 14, é onde Deus detalha através de Moisés como o dízimo deveria ser entregue e a quem deveria ser destinado. Portanto, o dízimo na lei mosaica serviria para sustentar o sacerdócio levítico, sustentar o templo e prover para os necessitados. Por isso, no livro do profeta Malaquias, Deus está lembrando ao seu povo para que trouxessem os dízimos à casa do tesouro, para que não falte alimento em sua casa, pois havia um propósito na lei mosaica. E aonde está o dízimo no Novo Testamento? Ele foi abolido por Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Jesus afirma que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, ou seja, ele viveu e realizou tudo o que a lei exigia, levando-a ao seu pleno cumprimento. Isso significa que ele viveu perfeitamente sob a lei e a levou ao seu pleno propósito, cumprindo todas as exigências e profecias. O que não quer dizer que todos os mandamentos da lei mosaica continuam obrigatórios para os cristãos. O cumprimento por Cristo também encerra a validade do sistema legal como regra de aliança. Mas aonde Jesus fala sobre o dízimo? Onde está no Novo Testamento que somos obrigados a dizimar? Há duas passagens emblemáticas no Novo Testamento que nos fala sobre o dízimo. A primeira envolve o próprio Jesus falando em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui ainda estava no contexto da antiga aliança, pois o templo estava ativo e o sacerdócio levítico em vigor. Por isso, reconhece a prática do dízimo pelos fariseus, mas repreende com ênfase que a prioridade de Deus está em um coração justo e misericordioso. A outra passagem bíblica está em Hebreus, no capítulo 7, que em resumo nos fala sobre a história de Abraão, que após vencer reis inimigos, encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e lhe entregou o dízimo de tudo que havia conquistado. Esse ato é usado para mostrar que Melquisedeque era superior a Abraão, pois o patriarca lhe deu o dízimo e recebeu sua bênção.
Portanto, a narrativa mostra que o dízimo, nesse contexto, não era uma obrigação da lei de Moisés, pois ainda não havia sido passada para o povo de Deus a lei do dízimo. Por isso, o ato de Abraão ao dizimar foi de reconhecimento voluntário da autoridade espiritual que estava sobre a vida de Melquisedeque. Então, o autor aos Hebreus usa esse fato para argumentar que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao levítico, isso é, da lei, e que o dízimo foi um reconhecimento dessa superioridade. Dessa forma, o capítulo 7 de Hebreus está ensinando sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, onde o dízimo é citado como evidência da grandeza de Melquisedeque, não como um mandamento para a igreja. O versículo 12 nos diz: Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ao mudar o sacerdócio, do Levítico para o de Cristo, também houve mudança na lei, ou seja, a lei mosaica, incluindo as regras do dízimo levítico, foi substituída. Isso significa que o sistema do dízimo como obrigação da lei não é simplesmente transferido para a igreja, mas que o dízimo hoje deve ser entregue e contribuído por amor e gratidão por tudo que Cristo, o sumo sacerdote eterno, fez por nós, como no princípio antes da lei. Afinal de contas, qual é o problema com o dízimo? O problema não é o dízimo em si, mas sim a motivação e o ensino distorcido sobre dizimar. A manipulação sobre esse ato começa quando a bênção de Deus é condicionada a uma oferta específica, desvirtuando o princípio bíblico de coração generoso. Pois existem muitos irmãos que são dizimistas fiéis e que estão passando por problemas financeiros. Então, o dízimo não é e nunca foi uma moeda de troca com Deus. Existem muitos irmãos que não têm reconhecimento ministerial ou não recebem oportunidades na igreja de qualquer natureza por não darem o dízimo, mesmo que desempregados. Nós não podemos dizimar por medo ou opressão, sendo coagidos por pressões psicológicas de que não seremos abençoados ou que não teremos salvação. Na nova aliança, nossa contribuição deve ser voluntária, proporcional e motivada por amor e gratidão, e não por obrigação legalista. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Contribuir com alegria significa porque queremos ofertar e não porque somos pressionados. É a diferença entre alguém que entrega um presente especial a um amigo querido e alguém que paga uma conta. Pois o primeiro faz com prazer, mas o segundo por obrigação. No reino de Deus, a oferta não é um imposto religioso, mas um ato de amor e gratidão. Quando damos voluntariamente, reconhecemos que tudo o que temos vem do Senhor e estamos apenas devolvendo uma parte para que sua obra continue. É por isso que Paulo diz que Deus ama a quem dá com alegria, porque essa atitude revela confiança, liberdade e adoração genuína, não medo ou constrangimento. A verdadeira generosidade nasce de um coração transformado, que reconhece que tudo pertence a Deus e que, ao contribuir, entende que está participando da obra de Deus, não apenas cumprindo uma regra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, temos a história de Ananias e Safira, onde nos ensina que Deus se importa mais com a verdade do nosso coração do que com o valor da nossa contribuição. Eles não foram julgados por dar pouco, mas por fingirem ser mais generosos do que realmente eram, pois todo o valor eram deles e estavam em poder deles. Eles poderiam ter ficado com o valor para eles, mas quando colocaram no coração mentir, contribuindo de forma mentirosa, veio o castigo de Deus. Hoje podemos cair na mesma armadilha quando contribuímos ou servimos apenas para impressionar,
buscando reconhecimento humano em vez de agradar a Deus. O Senhor não espera de nós números, mas sinceridade, pois a contribuição, quer seja em dinheiro, no tempo ou nos talentos, devem vir de um coração íntegro e sincero, sabendo que Deus vê além das aparências e ama a verdade no íntimo. Então, dizimar ou não dizimar? Eis a questão. A verdadeira questão não é apenas quanto contribuímos, mas como e por que contribuímos. Na nova aliança, Deus não nos chama a cumprir uma obrigação mecânica, mas a praticar a generosidade como expressão de amor e gratidão. O dízimo pode ser um bom ponto de partida para exercitar a fidelidade, mas nunca deve se tornar um peso ou uma moeda de troca com Deus. Mais importante do que atingir um percentual é entregar de coração, com sinceridade e alegria, sabendo que tudo o que temos pertence ao Senhor e que Ele nos chama a sermos administradores fiéis e generosos, não por imposição, mas por devoção. Para concluirmos, vamos ver o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra vem nos lembrar que não podemos servir a dois senhores, Deus e Mamon. Em Cristo, se não contribuímos de coração e com alegria para a obra de Deus, corremos o risco de colocar nossa confiança nas riquezas em vez do reino. Então, dizimar é bíblico nos dias atuais para a igreja, para os que estão em Cristo, desde que seja da forma correta, pois a generosidade em dizimar não é sobre porcentagem ou obrigação, mas sobre priorizar Deus, oferecendo tempo, talentos e recursos de forma sincera, íntegra e alegre, servindo ao Senhor e não aos homens. E você? Já se sentiu pressionado a dar o dízimo? Comenta aqui sua experiência. Se esse vídeo abriu sua mente, curta e inscreva-se em nosso canal, Conectados por Cristo, e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.